A paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo. Mais uma vez eu aqui, trazendo a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o Maciel, aqui do canal Alimento Espiritual. E eu vim compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra do Senhor. Então, no livro de Hebreus, capítulo 13, no verso 17, diz a palavra do Senhor: obedecei a vossos pastores e sujeitai a vós a ele, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Em outra tradução, ele disse que se nós não obedecermos nossos pastores, ou líder, ou profeta, ou o que seja, ele trabalhará com tristeza e gemido. E isso não seria útil para ninguém, né? E agora eu me pergunto, o que é um pastor? Estou falando pastor, aquele que Deus renomeou aqui na terra. Porque o nosso pastor mesmo é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas estou falando o que Deus levantou para tomar de conta numa certa igreja. Ou muitos vão dizer que pastor é aquele que abre o culto, que está na frente da obra e fala e prega, né? E outros vão dizer que pastor é aquele que fez faculdade. Ou seja, pastor, profeta, evangelista, aquele que fez faculdade, pegou diploma de teologia e se formou e foi exercer a função de profeta ou evangelista ou pastores em uma determinada igreja ou religião. Eu digo a vocês que o nome pastor é um dom de Deus. Não é um homem, não é a igreja que levanta um homem para ser um pastor, ou profeta ou evangelista. Nem uma faculdade, nem diploma, nem ciência. Mas sim quem torna o homem ser evangelista, ou pastor, ou líder espiritual, ou profeta, é o próprio nosso Senhor Deus. Ele que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Deus prometeu isso a nós lá no livro de Jeremias, capítulo 3, no verso 15, ele disse: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria e inteligência, né? Então, se Deus levanta um líder espiritual, é porque ele escolheu para ser, né? E vou provar isso, que diz que isso é um dom de Deus. Eu vou ler a palavra do Senhor, que fala no livro de Efésios, capítulo 4, no verso 8, 11 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, no verso... Vou ler a 8, depois a 11 em diante. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativeiro, e deu dons ao homem. Ele deu dom ao homem. Aí lá no verso 11 está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outro para profeta, e outro para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem são o corpo de Cristo? O corpo de Cristo somos nós, que somos membros da igreja. São todo aquele que, para se tornar um corpo de Cristo, primeiro é a conversão, depois é o renascimento, depois de nascer de novo. Aí se torna um corpo de Cristo, assim diz a palavra, né? Então quem são o corpo de Cristo somos nós. Somos membro, obreiro da casa do Senhor, né?
E a palavra do Senhor diz que nós devemos ajudar um o outro, obedecer aos nossos líderes. Cada obreiro, cada membro da casa do Senhor tem a sua função a fazer. Deus designou cada um para fazer alguma coisa. Não só para somente ir para a igreja e ficar sentado lá na igreja, lá no banco, e não ajudar, não falar, não animar o próximo, não falar do amor de Deus. É para isso que nós ser membro, pastor ou obreiro, para que nós possamos ajudar a obra do Senhor a crescer. Nem que seja para lavar o banheiro da igreja, ou lavar a igreja, ajudar. E para isso que nós somos membros da casa do Senhor, porque somos membros de um corpo só, diz a palavra do Senhor. E Deus deu o dom para cada membro, cada função Deus deu. Isso se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, no verso 5 e diante. Ele fala que nós somos o corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, no verso 5 e diante, diz a palavra do Senhor: assim nós que somos muitos, somos um só em corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então, se nós somos membros de Cristo, nós somos membros um dos outros, né? Se um membro sofrer, todos o corpo sofre, né? Isso eu estou falando. Se um membro sofrer, todos o corpo sofrem. Se um membro cair ou se machucar, todos os membros sofrem junto. Então nós somos um membro só em corpo de Cristo. Ou nós somos um membro um dos outros. E ainda diz mais a palavra do Senhor: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se o ministério, seja em ministrar-se, ensinar, haja edificação e ensino. Como eu disse, Deus lhe deu dom para cada um, para exercer função. Deus deu dom para cada um. Cada membro tem a sua função a fazer. Aí ainda diz mais: ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalmente. O que preside, com cuidado e com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Faça tudo com alegria. Eu já vejo muitas pessoas não estão satisfeitas que Deus deu. Às vezes deu o dom de sabedoria, de discernir a palavra, e que é o dom de louvor. Um recebe dom de louvor, que é o dom da palavra. Claro, pode. A palavra Senhor diz que se buscar, orar bastante, você consegue. Mas por que não usa primeiro o que Deus deu para você? Por que não usa primeiro? Porque a palavra Senhor diz também que se a gente não usar o nosso dom, fica enferrujado. Porque o dom é uma ferramenta que Deus deu. Se a gente não usar, fica enferrujado. Então, o que eu quero dizer hoje é que ninguém levanta um homem para ser um líder espiritual. Sim, o Senhor Jesus Cristo. Nenhum membro está lá por acaso, porque Deus escolheu para estar lá. Então, eu creio que você sabe qual é a sua função que Deus te deu. Faça com amor e carinho. Use o seu dom. Não deixa parado não deixa. Muitas pessoas às vezes acham que eu tenho que me preparar para usar meu dom. Aí vai para a igreja a semana toda, fica sentado num banco, mas não exerce a função que é para fazer. Está se preparando o quê? Está esperando um tempo passar, aí o tempo vai passando e você não tem dado fruto. Aí Deus cobra isso de você depois. E não te deu dom para você usar, que seja ministrar a palavra, ou seja, cuidar, ou dar conselho, ou seja, ajudar o próximo. Né? Tem que usar o que Deus deu.
Senão ficar parado lá e o tempo passando, o tempo não espera. Então é isso que eu tenho para dizer hoje. Vamos ajudar a obra do Senhor para que cresça espiritualmente. Para que cresça levando a palavra, falando do amor do Senhor. Para esse que nós somos membro de Cristo. Membro um só em corpo em Cristo. É isso que eu tenho para falar hoje. E que Deus abençoe cada um de vocês por nome. A mensagem de hoje é isso. Que Deus abençoe por vocês estar me assistindo ou me escutando até agora. E Deus vai recompensar vocês cada dia mais. Ficar firme na presença do Senhor. E eu agradeço por mais uma vez por estar com vocês. Que Deus abençoe.